Então, já que estou com o microfone na mão, eu prometo ser curto, gostaria de apresentar o pregador desta manhã, o Pagani, o Gilson Pagani. A maioria de vós já o conhece, ele é membro da igreja de Faro. Ainda és membro da igreja de Faro? Cada sábado está numa igreja, pensei que já não fosse membro da igreja de Faro, que fosse da igreja do Algarve. Que o Senhor te possa abençoar. Ele é membro da igreja de Faro. És ancião ainda? Não. É membro da igreja de Faro. O Gilson Pagani, para aqueles que não sabem, foi jogador de futebol do Santos e de outros clubes no Brasil, na Bahia também. Em Belém. Põe mais acima ainda. Mas não foi onde que Jesus nasceu. Podia ter sido também. E há alguns anos, há muitos anos, há mais de 20 anos, veio para Portugal. Aqui em Portugal jogou muitos anos no Loletano e continua a trabalhar no Loletano, mas, acima de tudo, continua a pregar a mensagem de Deus quando tem oportunidade e quando é convidado em todas as igrejas. Que o Senhor te possa abençoar e a palavra é tua. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Bom dia, minhas queridas visitas. Espero que estejam bem no nosso meio. É como o irmão Colasso falou, só que eu já estou há 38 anos em Portugal. Nós somos mais portugueses do que brasileiros, não é? E a igreja de Albufeira, pode ser de Olhos d'Água também, eu tenho um carinho muito especial. Foi aqui na igreja, não nessa, mas em Albufeira, que o Colasso me convidou para me pregar. Foi o primeiro culto, né? E eu pensei, vai ser o primeiro e o último. Mas Deus tem outros planos para nós. Deus deseja que a gente possa viver o seu evangelho, mas passar esse evangelho para frente. E pode estar certo de uma coisa, irmãos. Quando Ele te chama, é porque Ele vai te dar essa capacidade. Amém? Mas também queria agradecer porque eu sei que o irmão Colasso tem um projeto maravilhoso, o irmão Lino também tem um projeto maravilhoso no YouTube. A minha esposa fez um desafio para mim, de eu fazer algumas pregações para o YouTube também. E a gente pensa que não, o início sempre é muito difícil, não é verdade? Uma coisa é você falar para o público sem a câmera, para mim, e outra coisa é ter uma câmera, né? Não é quase nada, mas você fica tremendo de medo, não é verdade? Que não deva ser. Então eu gostaria de agradecer, porque esse projeto eu gostaria que vocês orassem imenso. Tem tido cada surpresa agradáveis, entendeu? Seja de Cabo Verde, seja de Angola, seja do Brasil. Mas seja em especial daqueles amigos que trabalharam comigo, daqueles amigos que são ateus e que muitas vezes no WhatsApp está lá. Gostei. Olha, tem um fundamento sobre isso. Então, irmãos, o nosso trabalho é contínuo até a volta de Cristo. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar. Eu tenho uma mensagem para cada um de vocês, mas essa mensagem foi primeiramente para mim. Se vocês tirarem alguma ilação dessa mensagem, fico feliz. Se não precisarem tirar ilações, graças a Deus por isso também, que a vida está correndo muito bem, não é verdade? Mas nós como igreja, irmãos, temos alguns problemas, temos muitas virtudes, mas o inimigo nos tenta imenso. E eu escolhi um texto que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, em Lucas capítulo 7, no verso 36. Lucas capítulo 7, no verso 36. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa com vocês e pergunto a vocês. Durante a semana vocês se prepararam a vir na igreja de Deus? Sim. Durante a semana vocês se prepararam para receber a mensagem de Deus? Eu faço uma pergunta, a partir de segunda-feira ou domingo, porque muitos irmãos trabalham no domingo, eu também trabalho no domingo de manhã muitas vezes, nós se preparamos para o nosso trabalho ou não preparamos? E para a casa de Deus? Será que durante a semana nós pensamos assim, será que a terça ou quarta-feira de oração eu estou preparado para receber as bênçãos de Deus? Será que no sábado do Senhor eu estou preparado para receber as bênçãos de Deus? Ou vou estar sentado aqui em minha mente longe, longe, longe nos meus projetos, minhas dificuldades, nos meus problemas, não é? Irmãos, nós temos que aprender isso, Fernando. É um privilégio. Nós vimos na casa do Senhor. Ele está de braços abertos, queridos irmãos, para nos receber, para nos ajudar. E muitas vezes podemos até vir como um caminhão velho, mas quando entramos naquela porta, irmão, tudo muda. É ou não é? E isso nós temos que entender, porque o diabo é terrível, vocês vão ver ele aqui. Ele não respeita ninguém, ele não bate na porta, ele não toca a campainha, ele invade. E invade
com seus ataques malignos. Mas só Jesus é o nosso escudo. Amém? Então vamos começar em Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, fala assim: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Amém? Eu vou parando um pouquinho nesse tema aqui, para vocês entenderem que coisa maravilhosa que Simão fez. Ele está falando que Simão leproso. É o mesmo Simão de Mateus, de João. Se vocês pesquisarem da Já Todas as Nações, no comentário bíblico adventista, é o mesmo Simão, certo? E Simão fez uma coisa maravilhosa que muitas vezes esquecemos, irmãos. Simão recebeu uma bênção de Deus, maravilhosa. E sabe o que ele fez? Ele retribuiu essa bênção a Jesus. Ele ofereceu o quê? De repente uma ceia, um almoço, um jantar. Quantos de nós recebemos bênçãos? Quantos aqui receberam? Todos nós, irmãos, todos os dias. Você sabe qual a maior bênção que nós deveríamos agradecer a Deus todos os dias? A vida. Quantas pessoas queriam estar aqui e não estão hoje? Ou estão descansando em Cristo, ou caindo na apostasia, ou por algum motivo eles não conseguem vir mais. Isso é uma bênção, irmãos. E a vida desse homem, e eu gostaria que vocês entendessem isso, não era fácil. Para entender essa história, nós temos que viajar até lá, em Betânia, e compreender o que passava na cabeça de Simão. Simão era um leproso. Simão tinha uma doença que não tinha cura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? E o pior que vocês sabem, a lepra fazia com que ele tivesse que fugir da sociedade. Fugir não, mas morar em um lugar onde só havia leproso, não é? Agora eu pergunto a vocês, como é que o irmão Pagani, como é que vocês pais poderiam viver longe da sua família, dos seus filhos, da sua esposa? Como é que agora eu não poderia mais tomar o meu pequeno almoço, meu jantar com a minha família? Como é que agora eu não poderia mais conversar com meus amigos, trabalhar, poder ajudar na família com o meu sustento, através dos meus recursos no trabalho? Vocês já imaginaram que vida miserável? Que complicação que era para esse homem? Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês, se eu estou falando para alguém aqui que está passando com um problema seríssimo, ou de doença, ou que perdeu o emprego por causa do sábado, ou porque está sendo injustiçado na vida, escuta até o final essa mensagem. E esse homem deveria ter uma vida complicada, desanimada, e eu falo mais com vocês, esse homem não tinha mais esperança, porque acredito que ele foi em alguns médicos, em alguns sábios que estavam ali, e ninguém deu solução para a sua vida. Eu não sei se vocês já passaram por isso, um problema que não tinha solução. E ele tinha um problemaço, sabe qual é o problemaço dele? É que ele sabia que ia morrer bem antes que ele pensava. E uma morte o quê? Horrível, não é verdade? Eu conheci, eu e minha esposa, um leproso, no Rio de Janeiro. Ele até, graças a Deus, hoje tem um remédio que para a lepra, mas não cura a lepra. A lepra é terrível, é maligna, é comparado ao pecado bíblico, né? Então, o Simão devia dormir e acordar desanimado, desesperado, sem ter um sonho lá na frente. Porque em qualquer idade nós podemos ter sonhos, né? Eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pregar, eu vou viajar, eu vou fazer o que quiser. Simão não. Simão estava circunscrito num lugarzinho muito pequenininho. E os companheiros que ele tinha a mesma doença, o mesmo pensamento, o mesmo pessimismo e a mesma tristeza. Até que ele encontra Jesus. Você já teve um encontro essa semana com Jesus? Eu já tive um encontro hoje de manhã com Jesus? Pois pode estar certo que ele está aqui no nosso meio. Amém? E eu acho engraçado o seguinte, quando ele viu Jesus, ele viu um olhar que há muito tempo ele não via. Um olhar de ternura, um olhar de amor, um olhar de cura, irmãos. Porque só Jesus pode nos curar. Só Ele, mais ninguém. Ele pode botar alguns intermediários? Pode, mas a cura vem dele. Amém? E aquele encontro para Simão mexeu com ele todo. Eu costumo dizer para mim mesmo, quando eu encontro Jesus, eu nunca volto do mesmo jeito. Não é verdade? E Simão, irmãos, vamos colocar agora no outro lado de Simão. Quando Simão esteve com Jesus e voltou para casa, como é que ele deve ter passado na mente dele, no sentimento dele, uma explosão de alegria, foi ou não foi? Uma explosão de encontrar sua esposa, seus filhos, poder almoçar com eles, poder beijar, abraçar, que há tanto tempo que ele não tinha esse privilégio, irmãos. Há tanto tempo ele não tinha esse privilégio.
foi uma coisa maravilhosa que Jesus fez para ele. E o que ele fez então? Ele retribui Jesus com o quê? Com uma ceia. E eu estava pregando esse mesmo culto no Presídio Faro, e um jovenzinho de 19 anos perguntou: pastor, me desculpa lá, eles me chamam de pastor? E muito tempo eu relutei para tirar isso deles. Eu não sou seu pastor, não sou seu pastor. E um falou assim comigo: por que você não é? Você não tem um rebanho? E esse rebanho não somos nós? E o rebanho sem pastor fica como? Se o senhor não é pastor, a gente está perdido. Eles estão certos ou não estão? Então, Colácio é um pastor, você é um pastor. Nós temos um ministério, irmãos. Está certo que eu não sou formado e ninguém é formado aqui em teologia. Mas nós somos um pastor porque nós temos ovelhas para cuidar e levar o aprisco principal, que é Jesus. Amém? Agora eu queria falar uma coisa muito interessante aqui, meus queridos irmãos. Simão. E esse jovem falou assim: mas Simão teve condições de estar com Jesus ali, mas eu não tenho. Como é que eu posso dar um jantar a Jesus? Como é que eu posso dar um almoço a Jesus, irmão? Eu falei: então tá bom, vamos lá em Mateus, no capítulo 25. Faz favor de abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 25. E fala assim, no verso 35, Mateus, capítulo 25, verso 35, fala assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quanto te vimos com fome e demos de comer, e com sede demos-te de beber? Como te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Ou como te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Aí ele responde, no verso 40. O rei respondeu: diga-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o quê? Estão entendendo, irmãos? Um copo d'água que eu dou ao próximo, meio minuto, uma hora que eu dou atenção a alguém, irmãos, eu estou fazendo isso, retribuindo aquilo que Jesus me dá todos os dias em dobro. Amém? Amém. Que coisa bonita que esse irmão fez. Que exemplo bonito que ele fez. Mas aqui nesse relato tem uma outra personagem, Maria. A Maria que Jesus expulsou 7 demônios dela. Maria, eu gostaria de parar um pouquinho para vocês entenderem, principalmente os jovens. E como eu falei com vocês, eu acho que em qualquer idade não devemos sonhar, principalmente com a eternidade. Nós devemos pensar numa coisa que eu estou pensando todos os dias da minha vida. Você sabe o que é viver sem pecado, meu jovem? Você sabe o que é viver sem sentir que algum dia você vai morrer, ou sua esposa, ou alguém querido da sua família vai morrer? Você sabe o que é viver sem as críticas, sem os assassinos, sem os mentirosos? Você já viu ser eliminado tudo isso e a gente poder obter uma coisa maravilhosa, que é a felicidade pura? Alguém já teve uma felicidade contínua aqui na Terra? Nunca. A sua felicidade sempre para, e para muitas vezes muito rápido. Você tem uma alegria hoje, amanhã de repente você tem uma tristeza terrível. E nós temos que pensar nisso. Deus está nos dando uma oportunidade, meu querido, fabulosa, de viver eternamente feliz e na sua santa companhia. E se eu estou falando aqui para o YouTube, se eu estou falando para você que está sentado aí, que anda triste, que anda cabisbaixo, meus queridos, olha para cima. Porque Ele é o mesmo que curou Simão. E Maria Madalena muitas vezes é como nós também. Ela idealizou vários planos quando era mais nova. Mas começou a fazer uma coisa que muitas vezes fazemos, sabe o que é? De vez seguir os planos de Deus e perguntar: é esse plano mesmo que o Senhor deseja? Muitas vezes nós somos egoístas, não é? Seguimos o nosso próprio caminho. Há um versículo em Provérbios que vocês conhecem muito bem, capítulo 14, verso 12, que fala o quê? Há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim é o quê? Muitas vezes não é a morte, mas é a tristeza completa. É ou não é? É a separação. É sentir no corpo as decisões erradas, é ou não é? É muitas vezes perder até a noção do tempo com isso. E Maria foi assim, Maria foi viajando nos seus desejos, até que um dia ela parou e falou assim: caramba, eu não sou feliz. Sabe, Maria só vivia à noite, de manhã ela não podia andar na rua. Você sabe por quê? Porque o dedo apontava para ela, porque os olhares comiam de críticas.
de observações terríveis. Então Maria foi começando a acordar e dormir e pensando assim, o que é minha vida, não é? Para que eu fui criado por Deus? A gente não pensa assim? A gente põe logo a culpa em Deus, né? Por que Deus me criou? Para viver uma vida miserável? Sem esperança, sem planos, completamente vagueando naquela terrinha onde ela estava, sem objetivo nenhum. E falo mais com vocês, se ela estivesse no século XXI, sabe o que os médicos iam diagnosticar dela? Depressão total, é ou não é? A ponto de dar cabo da sua vida. Até que ela encontra quem? Ele. Ela encontra Jesus. Agora repara bem uma coisa, a Bíblia não fala, mas nós temos que imaginar e Deus nos deixa imaginar. Vocês ficam imaginando quando Jesus encontra Maria e a Maria cabeça baixa e ela vê uns pés na frente e faz assim. E quando ela começou a olhar Jesus, ela viu um olhar igual ou diferente daqueles que criticavam? Totalmente diferente, irmãos. Um olhar de ternura, um olhar de esperança, um olhar de amor, um olhar de confiança nela, meus queridos. E ela pensou, não pode ser. Ela deve ter tirado, igual olhou, será que eu estou pensando bem? Será que tem um homem que me vê como gente? Será que tem um homem que me vê como uma filha de Deus? Eu faço uma pergunta a vocês. Como é que o Pagani, como é que o irmão Pagani, a irmã Denise e todos vocês olham para o nosso próximo? Com ternura e amor, não é? E aqueles que erram? E aqueles irmãos que falham? Eu também falho. Eu sou um pecador. Será que é o olhar de Jesus? Ou o olhar daquelas pessoas que queriam comê-la viva? Quando a nossa visita entra na igreja, nós damos abraços, beijinhos, tratando da melhor maneira. Ela se batiza, a gente continua olhando com ternura por ela? Por amor por ela? Isso é fundamental ou não é? Se não olhamos assim como igreja, como meu lar e como individualmente, devemos mudar. Eu acredito que a igreja de Albufeira olha com os olhos de Jesus. Abraça com o abraço de Jesus. Eu acredito também que Jesus abraçou. Que há anos e anos, nem um olhar, nem um abraço Maria teve. Mudou a vida dela ou não mudou? Mudou. E sabe o que ela ofereceu a Jesus? Um perfume caríssimo. Caríssimo. Ela deu o melhor. Faço uma pergunta a mim mesmo todos os dias. Eu dou o melhor para Jesus? Não é só nas ofertas, não, irmãos. É na oferta de trabalhar para Deus. Ou dou o resto? Uma vez, eu estava pensando e o Espírito Santo falou comigo, a semana, o dia tem quantas horas para você viver, para você trabalhar? Muita gente trabalha 10 horas, 12 horas, 8 horas, 9 horas, é ou não é? É ou não é? O patrão pede, nós estamos lá. Agora, para Deus, a gente trabalha quanto tempo? 1 minuto, 2, 2 horas? Que isso, irmãos? E muitas vezes no estudo bíblico, o versículo que mais a gente fala com eles é o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Realmente buscamos? É isso que nós temos que compreender. É isso que o irmão Pagani tem que compreender. Se eu quero ser eterno, irmão, eu tenho que viver em Cristo. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse versículo, irmão, é muito bonito. Mas na teoria ele não presta. Tem que ser na prática, não é? Se parasse aqui, se o relato parasse aqui, irmãos, que maravilha. Não é não, irmão Mário? Os dois estariam nota 10. Simão, então, fabuloso. Mas não para aqui. E nós vamos continuar e fala assim no verso 8. E fala assim. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram. Ah, não, me desculpa lá. Vamos lá para Lucas. Desculpa lá, Lucas, capítulo 7, no verso 38 em diante. E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois enxugou os seus cabelos e beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu Simão, que havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês.
Simão foi agraciado com uma bênção maravilhosa, foi ou não foi? Simão foi curado de uma cura que ninguém curava, foi ou não foi? Agora se repara bem, e aí eu quero que vocês tomem cuidado com isso que eu vou falar com vocês. O diabo estava presente ali, não estava? O diabo tentou, Simão não tentou. E sabe como é que ele começa? Se. A dúvida. Quando lá na tentação, no deserto da tentação, o que o diabo falou para Jesus? Se você é filho de Deus, faça com que essas pedras virem o quê? Pão. Irmãos, a dúvida sempre o diabo coloca na nossa vida. Todos os dias ele me põe dúvida na minha vida. E sabe o que eu faço? Eu luto com aquilo que Jesus me dá. Se fosse humano, eu nunca poderia ser filho de Deus. Mas não sei por que Deus amou vocês de tal maneira e a mim, que nos dá o direito de ser considerado o quê? Filho de Deus. Amém? Todas as vezes que o diabo botar em dúvida na sua vida espiritual, irmãos, lembre, é verdade. Eu não mereço. Mas aquele Todo-Poderoso, não sei porquê, me ama e ama vocês, a cada um de vocês. Ama você, meu jovem, que veio pela primeira vez. Ama você que está com dificuldade. Ama você que, de repente, a sociedade não acredita mais em você. Eles não acreditavam mais em Maria. De repente, até os seus pais não acreditam mais em você. O seu pastor, os seus irmãos, mas ele acredita. Vocês estão entendendo? Simão recebeu uma prenda maravilhosa e agora ele deixa que o inimigo use uma arma terrível. E essa arma é complicada, irmãos. Eu gostaria que a gente fosse lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, no verso 19. E ele começa assim, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Pronto. Muitas vezes a gente para aqui e fala assim, bom, nós estamos livres dos pecados, né? Eu não sou idólatra, não é verdade? Eu não sou um prostituto, não é? Mas esquecemos agora a outra parte. E outra parte é perigosa, sabe por quê? Porque a gente leva aquilo de ânimo leve. E não devemos, porque é pecado. Pecado é pecado, irmãos. E aí ele começa, né? O ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, invejas. E aí? Isso acontece dentro da minha casa? Isso acontece no meu dia a dia? A crítica. Você sabia que o pai da crítica, sabe quem é? É o diabo. Vai na Apocalipse capítulo 12, verso 9 em diante, você vai ver. Eles nos criticam todo dia para Deus. E o que mais nós fazemos é criticar o próximo. Nós estamos pecando, irmãos. É isso que Simão fez. Mas quem é essa mulher? Mas se Jesus fosse Jesus mesmo, ele descobria que aquela mulher era daquele jeito. É isso que passou na vida dele. Irmãos, eu vou falar uma coisa com você que eu tive uma experiência e não poderia deixar de contar a vocês num presídio que nunca mais eu vou esquecer. E olha que minha esposa sabe que eu sou despassarado, hein? Um jovenzinho de 18 anos começou a frequentar a nossa escola lá no presídio. E ele olhava fixamente para mim. Então vocês aprendam, no dia que vocês pregaram no presídio, tem duas coisas interessantes. Se o jovem te olha fixamente, que ele tem um problemão. Ele tem um problemão precisando de uma resposta de Deus. Isso é importante. E aí você vai ter que usar a sabedoria que Deus te dá. E ele olhava fixamente para mim. E nesse dia eu falei sobre perdão. E quando terminou, ele falou assim, o senhor acredita no que o senhor falou? Eu falei, não acredito não, eu creio. Ele interrogou 3 vezes. Eu falei, 3 vezes, eu creio. Você crê que Jesus me perdoa? Creio. Aí ele contou a história dele. Irmãos, você sabe quantas vezes ele tomava banho durante o dia? Mais de 10 vezes no presídio. Ele era a chacota do presídio, dos guardas, daqueles companheiros que estavam presos ali. Um jovem de 18 anos, hein? Irmão, Pagani, eu tenho que falar uma coisa com você, eu passo o meu gel, irmão Pagani. Todas as vezes eu nem tenho mais conta de quantas vezes eu tomo banho. Eu me limpo todo, mas quando eu saio do banho me sinto imundo novamente. E olhando para ele, falei assim, mas por que você se sente imundo, querido? Se você já tomou seu banho, é 1, é 2, é 3, é 4. É porque o que eu fiz com o meu corpo não dá para limpar. Não dá.
Eu vivo nessa briga, irmão. O diabo fica me tentando, eu fico. E depois que eu saio do banho, as pessoas ficam rindo, ficam troçando comigo. O que eu faço, irmão? Simplesmente uma coisa, meu querido. Pede perdão a Deus. E Deus vai te curar. Na outra sexta-feira eu fui lá. Eu acho que ele estava com o rosto de Maria e de Simão. Nunca mais ele tomou tanto banho na vida dele. Não para limpar os seus pecados. E também não adiantava. Jeremias capítulo 2, verso 21 fala o quê? Você pode passar potássio, você pode passar o maior produto, que o pecado não sai de você. A não ser pelo sangue de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esses dois estavam igual esse jovem também. Só que agora eu quero falar uma coisa com vocês. Quando Simão afirma isso, como Simão ofende a Deus e ofende a mulher, que infelizmente nós somos assim, se você fosse um profeta, aí já aponta para Deus e aponta para a mulher, mas quem é essa mulher? É uma pecadora, ele era o quê? E Jesus, então, agora eu queria que vocês compreendessem isso. Se acontecesse aqui na igreja agora, se acontecesse na minha casa, do Simão falar isso, qual seria a minha resposta? Ô Simão, cala tua boca, rapaz. Então, há 2 minutos atrás você era um pecador violento, você era um leproso, agora você está querendo apontar o dedo para outra mulher, que você também é a mesma coisa. Seria essa a resposta ou não? De repente sim, é ou não é? No meu trabalho você pode estar certo que seria duríssimo. É ou não é? Quantas vezes nós vamos em alguma repartição do estado, a gente dá bom dia, a pessoa nem responde. E você pergunta e a pessoa vira as costas e vai embora. Quantas vezes? Aconteceu várias vezes comigo, foi ou não foi? Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Contou uma história para ele, mostrando a Simão o que ele deveria fazer, o que ele era. Jesus abraçou Simão, irmãos. Quantas vezes colasse nós abraçamos o nosso próximo? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós abraçamos aquele irmão que está desesperado, complicada a vida dele? Da noite para o dia, a vida dele virou do lado do avesso. E a gente, de vez lá abraçar, a gente vai marretar a cabeça dele ainda. Eu falo uma coisa importante para vocês. A pessoa que está passando um problema já está carregando o caminhão do problema, já está desesperado. Ele encontra um irmão pagano, ele vai criticar o homem. Quer dizer, se ele já está quase à beira do precipício, eu vou empurrar o irmão. Foi isso que Jesus fez? Não, irmãos. Eu não acredito que a igreja de Albufeira faça isso. Mas o diabo pode nos tentar isso, não é? E todas as vezes que tentar, nós temos que passar para cá, para esse lado, e falar assim, não. Seja com Maria, 7 vezes Jesus tirou os demônios dela. Seja com Simão, né? Injusto Simão foi com ele e com Maria, e Jesus foi lá e o abraçou. Eu costumo dizer para minha esposa uma coisa, seja na minha família, seja dentro da igreja, falta muito abraço, irmãos. Falta muito carinho. Falta a gente ter a paciência de compreender uma coisa. Se o irmão está passando dificuldade, eu também passo. Se o irmão falha em alguma coisa, eu também falho. Não é verdade? Então o que eu tenho que fazer com o irmão em nome de Jesus? De ajudá-lo. Para que ele possa se arrebitar novamente. Para que ele possa estar na fileira do exército de Deus. E não empurrar ele para fora. Porque quando o irmão entra no mundo, meus queridos, é complicado, hein? O mundo é terrível. Não sei se já passaram isso. Eu já passei de ver meus irmãos saindo da igreja e depois de 3, 4 meses a fisionomia, o modo de falar, o modo de agir muda completamente. Então eu falo com a minha Denise sempre, eu prefiro lutar e agarrar meu irmão dentro da igreja do que deixar ele escapar. Amém? Amém. Agora eu vou terminar com uma história que me contaram. Um jovem me contou essa história. Tinha um jovem no último ano, no 12º ano, que ele era muito rico mesmo. Você está prestando atenção? Você sabe qual era o nome dele? Qual é o seu nome? Isabela? Ô, Isabela, eu e a Denise gostamos muito de você, sabia? Você vê. Olha, então a Isabela tem que compreender o seguinte, que o Luiz era um menino riquíssimo. E ele ganhou naquele dia uma prenda do pai. Sabe qual era a prenda? Um relógio Rolex. Rolex deve ser um dos mais caros, não o mais caro, mas deve ser um dos mais caros, né? E ele foi para a escola, e como é que você acha que ele foi na escola? Não é? Não queria mostrar, mas andava assim, não é? E toda hora, são 10 horas, né? E ele sentou, e do lado dele estava o amigo dele chamado Marco. E o Marco ficou impressionado com aquele relógio. E o professor chamou ele lá no quadro, o que ele fez? Ele estava muito calor, Valadares, na minha terra, é um calor. Alguém já conhece o governador Valadares aqui? Não? Pô, terra bonita, hein?
É linda. E tem uma coisa muito bonita, que na minha terra todo mundo que tem ali é doce, porque nós temos um rio doce. Então todo mundo que bebe do rio fica doce, não é? Agora presta atenção, ele foi e deixou o relógio dele em cima da carteira dele. Aí o Marco, o que fez? Quando ele levantou, o Marco pegou o relógio e pôs dentro do bolso. E o Luiz foi lá no professor, respondeu a pergunta e voltou. Quando ele voltou, ele não deu foto do relógio? Deu. E levantou a mão, o professor muito educado. O professor, aconteceu uma coisa desagradável aqui na escola, na nossa classe. Alguém pegou meu relógio. O professor, o quê? Alguém pegou meu relógio. O professor é aquele professor experiente, amigo do amigo. Então ele deu uma palestra, sabe, pessoal, vocês têm que compreender que nós somos uma família, nós devemos viver em comunhão com todo mundo, não podemos pegar as coisas que não somos nossas. E falou durante 10 minutos e falou assim, eu vou dar 10 minutos para esse jovem que pegou esse relógio devolver. Não vai acontecer nada com a pessoa que pegou. Não vai perder nota, não vai ser suspenso, nada. E passou 10 minutos e o Marco pensou o quê? Não vou devolver o relógio. São 50 colegas aqui que vão ficar desconfiados de mim a resto da vida. Então o professor viu que passou os 10 minutos e pensou assim, então tá, passou os 10 minutos, não passou? Então cada um de vocês vão levantar na sua carteira. Então tá, tinha uma fila aqui, tinha uma fila aqui. Então cada um tinha que levantar e ficar aqui. E agora vocês vão fazer a segunda coisa. Vocês vão fechar os olhos. Então todo mundo fechou os olhos. Então ele saiu da sua carteira, o professor, e foi examinando cada um, no seu bolso direito, bolso esquerdo, e chegou no jovem. Era Marco ou Luiz? Marco. Fala aí, Flor, você que é minha auxiliar? Marco. Não é por causa da idade, não, eu sempre fui assim, hein? Eu sou mais novo que o Colasso. Bom, não é não, irmão Vitor? Irmão Vitor, está prestando atenção na história? Graças a Deus por isso. Então, presta atenção. Então, nós estávamos ali, estávamos tudo na carteira, olhos fechados. Então, ele foi no primeiro, bolso direito, nada, bolso esquerdo, nada, chegou no Marco. Foi no bolso direito, nada, no bolso esquerdo estava quem? O Rolex. E o homem pegou o Rolex e foi andando, e foi revistando cada um, chegou no último, virou, ficou em pé ali e falou para o Luiz, está aqui o seu Rolex. E acabou a história. E esse jovem, passado 30 anos, está no shopping center de São Paulo. Alguém aqui já é paulista? Opa! São Paulo... Não, você não é não. São Paulo tem 20 milhões de habitantes, né? Não é verdade? É um mundo. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui em São Paulo, na rodoviária, que eu parei na rodoviária, desci do autocarro, eu queria voltar e não, é o ponto final, é aqui. Eu quis ir embora. Nunca vi milhares de pessoas. Aquilo que vou colar, você não imagina aquilo. Hoje deve estar pior ainda, né? Pois é, você viveu, né? Olha, terrível. Então, no shopping center de São Paulo, quem estava lá? O Marco. E quem que o Marco viu? O professor. Então, o Marco, quando viu o professor, saiu correndo, foi esbarrando um, foi esbarrando o outro, e os caras xingando ele, brigando com ele, correndo. Quando chegou na frente do professor, como é que está o senhor? E o professor já com o cabelo branquinho, com os óculos, e o professor, bom dia. Professor, o senhor lembra de mim? O professor, logicamente, deu aquele sorriso, né? Ô, querido, eu já estou reformado, você sabe quantos alunos passaram na minha mão? Milhares. Professor, olha direito, porque o senhor vai lembrar de mim. E o professor chegou bem pertinho dele, primeira vez que eu vi a Denise, também eu olhei bem pertinho para ela, né? Aí eu olhei, ele falou assim, tá lembrado? Ele foi e tirou o óculos, né? Querido, me desculpa, mas não dá, né? Não te reconheço. Professor, não pode ser, professor. Então, vou contar a história. Então, ele contou essa história. Qual é o seu nome mesmo? Isabela. Aí, Isabela, o que aconteceu? Ele contou toda a história. Agora, professor, o senhor lembra de mim? E o professor chegou perto dele, olhou bem para ele assim, Isabela. Falei, não. Ah, não, professor, não, isso é brincadeira. Uma situação dessa, eu roubei o relógio, não devolvi, o senhor pegou o relógio dentro do meu bolso e o senhor não lembra? Não. Mas como é que é isso? Simples. Eu também estava com o olho fechado. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que aquele professor passou para mim? Eu não tenho que estar ficando olhando para a vida de ninguém. Eu não sou fiscal de Deus, irmãos. Eu sou filho de Deus. E todos nós precisamos de quem? Dele. E ele sempre está disponível para cada um. Já pensaram nisso, irmãos?
que Ele sempre está disponível para cada um. Que Deus os abençoe, que Deus ilumine e que a gente tenha um objetivo. Sabe qual que é o que o Colasso falou aqui? É que um dia bem próximo, Jesus vai descer nas nuvens e Ele vai parar nas nuvens. É engraçado que Ele não vem aqui nessa terra mais e põe os pés aqui, não é? Mas Ele nos chama aqueles que estão dormindo, nos chama aqueles que estão vivos, e unidos num só hino nós vamos louvá-lo. É isso que nós temos que pensar. Amém, queridos?